Olá, hoje a gente vai debater aqui com um grupo de consultores da Expertise Consultoria um tema muito relevante, normalmente realizado no início do ano letivo. Falamos da jornada pedagógica, também para muitos conhecido como Semana Pedagógica. Roda a vinheta. Pois é, hoje nós estamos aqui com um grupo de especialistas, como eu já falei, temos professores, consultores, pedagogos, enfim, uma infinidade de técnicos e especialistas em educação que hoje se juntam aqui à mesa do Pode Escrever Educação para tratar desse tema tão importante, tão sério, que é a jornada pedagógica normalmente realizada no início do ano letivo. Estamos aqui com o professor JJ. Boa tarde, professor, seja bem-vindo. Boa tarde. Professora Eliane Perotti, especialista em educação. Boa tarde, um prazer estar aqui com você. E professora Cláudia Solange, também especialista, formadora e que compõe o time da Expertise Consultoria. Seja bem-vindo, professora. Boa tarde a todos, obrigado, professor, um prazer estar aqui. E aqui do meu lado, a professora Ana Cristina, popularmente chamada de Aninha, também uma grande formadora e que está conosco desde muito cedo, fazendo jornadas pedagógicas no interior do Piauí. Obrigada, professor, pelo convite. Pois é, o time é apresentado, agora a gente vai começar uma rodada de conversas a partir de perguntas simples. Professor JJ, por que a jornada pedagógica é tão importante ser realizada nas escolas e nas redes municipais e estadual de educação? Muito bem. Eu costumo sempre falar, quando geralmente nós somos convidados a falar sobre esse tema, né, professor? Que uma das questões a gente resume em 3 verbos. Você reavalia, você planeja, você executa. Então, significa dizer o quê? Reavaliar o que foi feito de viável, de eficaz, né? Se cumpriu as metas estabelecidas no ano anterior. E exatamente este ano nós temos uma especificidade maior, que é exatamente um ano de prova SAEB, né, professora Cláudia? Exato. Então é um ano em que vai exigir muito mais das redes, de nós professores. A gente tem isso, né, na mente, de que geralmente no ano SAEB há uma exigência maior. Não é que seja só nesse ano, não é isso. Geralmente a gente procura trabalhar consecutivamente, mas geralmente no ano SAEB há uma exigência maior exatamente pela execução da prova, que geralmente é executada pelo INEP lá pelos meados de outubro. Ok, professor, a gente sempre que começa um ano letivo, a gente se depara com esse evento que é a jornada pedagógica. As escolas normalmente pegam seus coordenadores ou convidam alguém de fora para dar um apoio e realizar esse evento, repito, tão importante para a escola. Professora Eliane, na sua opinião, é importante que a jornada pedagógica conte com a atuação de pessoas especializadas, de estudiosos, para além da estrutura da escola? Olha, professor, o que o professor JJ acabou de falar, inclusive em relação a essa avaliação. Essa avaliação, claro que parte do que esses professores, o que a realidade da escola mostrou nessa avaliação, por exemplo, do ano anterior. Então, às vezes, a gente pode até ter encontrado um problema, detectado um problema que foi recorrente no ano e que a gente vai precisar, os professores precisarão de um aprofundamento. Eles podem até dizer, olha, a gente tem na escola, tem no município pessoas que são capazes, mas o que é que a gente considera importante em relação a uma jornada quando se convida um especialista externo? É exatamente por esse olhar externo, a partir dessas necessidades que foram detectadas ali, que vai ampliar o grau de profundidade, inclusive, que a discussão vai acontecer ali. Não significa dizer que essa pessoa que vem vai ser o protagonista da fala, pelo contrário, ele vai provocar, ele vai trazer à tona toda a discussão envolvendo os professores, no sentido de que esses professores se apropriem e realmente consigam detectar como um problema e uma solução, a busca de uma solução, né, para a realidade da escola. É importante também, professora Eliane, a gente lembrar que o momento de jornada pedagógica é aquele momento de respiro.
é o momento de troca, é aquele momento de diálogo, de avaliação de como foi o ano anterior e como você vai planejar esse ano seguinte. Então, quando você faz essa semana pedagógica, essa jornada pedagógica, com uma equipe de excelência, você está facilitando o aprendizado dos seus alunos, mas também é um respirar para os professores. É um momento de atualização, porque durante todo o ano é uma correria que nós sabemos. Imagine esse ano que é um ano de SAEB, como o professor JJ já mencionou. Então, nesse momento, que é aquele momento de correria, nesse momento de jornada pedagógica, trazendo uma equipe de excelência, como eu acabei de falar, é quando nós podemos trazer uma perspectiva diferente para esses professores. Da atualização, de estar mais próximo do dia a dia, do que está acontecendo atualmente, com metodologias ativas de ensino, trabalhar as competências socioemocionais, porque os professores necessitam disso, assim também como avaliar os seus alunos no dia a dia, porque nós precisamos disso, nesse dia a dia, que é essa correria, e também não só sobre as competências socioemocionais, como também as metodologias ativas de ensino. Para essa atualização, a gente sabe que as IAs aí estão tomando de conta do mundo, né? E a gente precisa dessa constante atualização, não é, professor JJ? A Cláudia deve falar bem sobre isso, mas eu acredito que uma das questões que sempre se procura assim, desmistificar na semana pedagógica é que não é só um encontro, de professores. Não é um encontro somente para você estar se reunindo após um período de férias, não é isso? Não. A semana pedagógica, os dias pedagógicos, a jornada pedagógica, né, como assim se bem chama, na verdade é o momento em que você reflete, você visa... Porque um ano escolar nunca é igual ao outro. Não. Sempre há mudanças, sempre há a inovação. A ser feita, exatamente. Então você tem que planejar estratégias, você tem que pensar em metas. E hoje a gente trabalha muito nisso, né, Cláudia? Quer dizer, focado nisso. Não é somente a questão de você pensar nos resultados em si. Mas os resultados, eles advêm com a aprendizagem dos alunos. Isso professor, é fato. A Ana, ao provocar esse tema, citou a professora Cláudia. Eu conheço bem a Cláudia. A Cláudia já fez aí uma centena de jornadas pedagógicas pelo Piauí afora e pelo Piauí adentro. E eu queria provocar a Cláudia, puxando exatamente esse debate, Cláudia. Eu já fui a vários encontros pedagógicos, como o JJ diz, e a gente, às vezes, sem querer, mas também querendo, escuta o professor dizer assim, de novo. É mais um encontro. Professora, o que você diria para esses professores? Como é que você pensa essa questão, como o JJ está colocando, que não é só um encontro? A escola não é mais a mesma, os professores não são mais o mesmo, o ano não é mais o mesmo, enfim, ninguém é mais o mesmo. Então, como é que a gente pode fazer da semana pedagógica um momento oportuno para transformar, inclusive, esse tipo de visão? Bom, a gente realmente sempre escuta esse diálogo por parte dos professores, né? E, às vezes, eles nem dão muita atenção para aquilo que a gente está ali na frente, né? Provocando e trazendo como uma reflexão, né? Para que eles mesmos, eles possam pensar naquilo que eles fizeram, no como eles fizeram e no como eles vão poder fazer a partir do momento que eles repensarem as suas práticas. E até por que fizeram, né? Porque muitos nem sabem por que fazem. E aí não é só pensar que a jornada pedagógica é um encontro, é um envolvimento, é uma formação, é um momento de reflexão. Mas, sobretudo, pensar nos benefícios que essa semana pedagógica pode trazer, não só para o trabalho do professor, mas para aquilo que se constitui em sala de aula, né? E a gente precisa pensar, primeiro ponto, melhoria da qualidade do ensino. É isso que a gente vem buscando, né? Através dessas formações, através desses momentos de conversa com os professores de diálogo. Tornar esse ambiente escolar positivo é fundamental para que a aprendizagem ela realmente se efetive. Quem é que pode tornar esse ambiente escolar positivo? Eu entendo que é o professor. Né? Uhum. Através da forma como ele se envolve com o aluno, da forma como ele chama esse aluno para o processo em sala de aula. Constituir, a partir desse trabalho, uma gestão eficaz de sala de aula, porque a gestão da sala de aula é de responsabilidade desse professor, né? E esse professor precisa estar preparado para esse momento. A jornada pedagógica, ela vai ampliar, né? Ela tem esse objetivo de ampliar a visão desse professor. Mas é o mesmo tema, eu vou discutir planejamento, eu vou discutir avaliação, eu vou discutir práticas de ensino, são temas comuns. Mas a abordagem que a gente faz desses temas, ela sempre vai se diferenciando
à medida que as inovações vão surgindo, né, dentro da escola, dentro da sociedade como um todo, e eu preciso levar isso para a sala de aula. Então, não é fazer mais do mesmo, é fazer o mesmo com um olhar diferenciado, né, dando uma nova visão e uma nova aplicação para esse mesmo. Professora, Só um instantinho. primeiros anos. Tem uma questão que se discute muito hoje, que é a seguinte: educação mudou. Isso é fato. Educação mudou. A forma de você fazer isso também tem que mudar. Uhum. Não dá mais para a gente vivenciar práticas pedagógicas que do passado em que não dão mais resultados. Os resultados, quando eu falo, é realmente o desenvolvimento da aprendizagem dos nossos alunos. E aí eu falo especificamente para as redes municipais, que são aquelas que trabalham prioritariamente com ensino fundamental, educação infantil e ensino fundamental. É essencial hoje, porque hoje nós temos um gargalo muito grande chamado anos finais e ensino médio. Então, se não houver um compartilhamento de informações entre os 3 segmentos da educação básica, eu falo a educação infantil, né, ensino fundamental e ensino médio, a gente corre um sério risco da gente ter, né, Cláudia, certos resultados vindos das avaliações externas que não são coniventes com aquele que se espera, como a gente já viu, né, agora em 23. Quer dizer, nós tivemos redes como São Paulo, Rio de Janeiro, que caíram drasticamente com relação aos índices. Isso não é bom para a educação brasileira. E a gente precisa evoluir no sentido de aprimoramento dessas práticas pedagógicas. Estratégias inovadoras. E aí a Aninha colocou bem, as chamadas metodologias ativas, o trabalho compartilhado, isso é fato. Tem que ser Olha, feito. JJ, eu fico pensando, como é que nós, professores, que em tese somos as pessoas que estudamos a formação humana ao longo dos tempos, não percebemos uma coisa que é quase uma obviedade. É claro que a escola que eu estudei na década de 60, 70, ela não pode ser a mesma da década de 90. Então, como é que professores ainda se apresentam com métodos de 50 anos atrás? As pessoas mudaram, a sociedade mudou, então a escola precisa mudar. A gente faz um debate desse, como esse, Helene, por exemplo, do campo do direito. O direito nunca está ao lado da sociedade, ele está sempre atrás e muito atrás. Por isso que você tem remédios jurídicos que são totalmente ineficazes. Pense que é assim também com a educação, não é, Helene? Com certeza, professor, porque assim, quando a gente chama o nome de jornada pedagógica, e aí está sendo muito os colegas aqui falando em relação, não especificamente dos professores, mas às vezes também os professores vão envolver pontos que são de ordem de outras dimensões, que é técnico-administrativas ou até das relações interpessoais. Inclusive, as jornadas pedagógicas que nós já vimos, né, por muito tempo executando, elas não são voltadas apenas a uma jornada pedagógica para os professores, mas para os técnicos administrativos, toda a equipe escolar no geral. Porque isso que eu acho que é necessário, tendo em vista realmente o que a professora Eliane acabou de mencionar. Tendo em vista que são profissionais Isso, da da educação. educação. Né? E esse, Eles não são professores, mas Não, estão no dia a dia da exatamente, escola. Estão no dia a dia da precisam escola. estar inseridos nesse processo formativo. Porque se o professor em sala de aula, né, faz o seu papel, cumpre com o seu trabalho, né, fomenta esse processo de aprendizagem, porque eu não entendo resultado sem aprendizado. Isso. Né? A gente não pode pensar só no índice, só no Isso. número, né? Mas sobretudo na aprendizagem. Então todos esses profissionais eles estão envolvidos nesse processo, porque a escola é um espaço de educação. Né? Se eu formo o professor, se eu formo o administrativo, né, consequentemente eu vou estar envolvendo esses 2 grupos dentro desse processo, né, porque todos os alunos de uma escola têm contato com todos esses profissionais. Cláudia, me permita, olha, eu trabalho já há cerca de mais de 25 anos com educação básica. Fui formado na educação básica em escola pública. Estudei também em escola particular, mas o meu nicho mesmo, a minha vida veio de escola pública. E agora, recentemente, na escola que eu trabalho, o ano passado, eu cheguei na escola e estava lá o agente de portaria. Né? No estado, a gente aqui, né, professora, a gente chama vigia, aqui no município de Teresina, a gente chama de agente de portaria. Como é que chama em Sobral? Facilitador de acesso. Facilitador de acesso. Olha só. Eles criam nomenclaturas que nome até grande, mas impulsionam a bonito. importância do cidadão. Eu acho importante isso. E aí, a gente precisa repensar essas questões. eu cheguei, estava informalmente, né, eu sempre costumo cumprimentar primeiramente o agente de portaria e os pais que estão lá na frente.
E eu perguntei para ele, era novo, ele estava recentemente admitido, tá lá para tirar o que a gente chama aqui de licença de um outro funcionário. E eu perguntei o nome dele, você é novo aqui? Ele disse, você faz parte da equipe? Ele disse, não, eu estou só prestando serviço. Quer dizer, é alguém que ele não se sente pertencente a um grupo, mesmo ele estando lá, pertencente a uma instituição escolar. Agora, JJ, eu quero nesse debate provocar aqui a Ana, a Eliane e a Cláudia para provocar o seguinte. Penso que esse tipo de postura que o cidadão traz para dentro da escola, que vem da sua cultura existencial, pode mudar, deve mudar a partir da ação, por exemplo, de um bom gestor. Um diretor que é líder, observa essas coisas e começa a fazer o envolvimento de todos os setores da escola nesses eventos. Se não propriamente na jornada pedagógica, porque talvez os temas mais pedagógicos ali sejam mais relevantes, mas ao longo do ano ele tem, o diretor, várias oportunidades para ir trazendo essa pessoa para dentro da cena educacional e dando a ele o papel de relevância que ele pode ter. E aí, me permita, para fechar esse primeiro momento, dizer o seguinte: a gente discute um documento chamado Projeto Político Pedagógico. Né? A gente, hoje mesmo eu falei com o prefeito que ele estava dizendo que lá na escola dele não tem conselho escolar. Não tem conselho escolar. Outro dia a gente falava, Cláudia, lembra? Que é uma importante ferramenta para a gestão democrática da escola. Então, assim, eu queria provocar todos vocês, a partir desse olhar em que você está colocando, dando um exemplo de uma situação que se passou comigo. Eu estava numa escola, fazendo uma jornada pedagógica, e eu fui tomar um café. E aí eu chamei a senhora do café e disse, senhora, me dê aqui um cafezinho e participe conosco. Ela disse, não, professor, isso aí é só para os professores. Eu trabalho aqui há 35 anos e eu nunca participei de nenhum evento. Quer dizer, é a própria gestão, Eliane, que exclui as pessoas, tornando-as invisíveis, me parece. Não é isso, não? Professor, faça até uma colocação, aí vai entrar um processo que pode estar ajudando, que é quando a gente trabalha de forma com excelência as competências socioemocionais. Por quê? Porque quando a gente trabalha elas não só para os professores, mas para toda a equipe escolar como um todo, incluindo a todos, nós trabalhamos a empatia, a colaboração, enfim, tantas outras... hoje, né? Trabalho colaborativo. Trabalho colaborativo, trabalho na liderança, enfim, como enfrentar essas situações e também o acolhimento. É sobre acolhimento. E acolhimento não é só os alunos que estão entrando ali na porta, os pais, famílias que estão ali que a gente vai acolher. É acolher começando de dentro para fora. É acolhendo aqueles profissionais que fazem parte da comunidade escolar. É o vigilante, é a merendeira, é o administrativo, é o porteiro, enfim. Pronto, eu queria fazer uma pergunta, e eu deixo aqui, e a pergunta seria, por que uma escola, uma instituição, uma rede, seja ela uma escola do estado, do município, ou mesmo da rede particular, por que da necessidade, por exemplo, de contratar alguém externamente para aprimorar, eu diria assim, né, para brilhantar uma semana pedagógica? Por que fazer isso? Olha, o que o professor traz, eu acho que a jornada pedagógica, vindo numa perspectiva de uma empresa que tem o caráter científico, pedagógico, que tem todo um embasamento, tem um embasamento teórico, né, professor? Então, o embasamento teórico que nós consideramos que é uma realidade de grande relevância hoje é trabalhar a perspectiva sociohistórico-cultural, que é Vygotsky. Não tem um educador hoje que não conheça Vygotsky. Então, Vygotsky fala de um pai mais experiente. Então, nesse caso, pelo senso comum, nós poderíamos dizer assim, olha, nós vamos discutir, né, aqui, todos nós entendemos do texto, mas tem alguém que vai trazer para ampliar a nossa discussão. Ou seja, não significa dizer que os professores que estão lá não saibam ou não compreendam o conteúdo do que vai ser tratado. Mas aquela pessoa que vem, como você diz, externamente de fora, não é porque ela precisa realmente dar esse olhar para ampliar, porque senão nós ficaremos no mesmo nível. Então, a gente está falando de um conhecimento científico que geralmente é trazido por esse par mais experiente. Professora Eliane, eu até acrescento o olhar diferente, porque muitas instituições, muitas redes trabalham as formações com a própria equipe escolar deles. E entra aquela pergunta anterior que o professor Damião falou. Eita, de novo?
Então, a gente tem que mostrar a eles que a jornada pedagógica ela não vem para complicar, ela vem para simplificar, para dar um olhar diferente, como eles podem levar aquele novo ano letivo. Então, quando você faz essa fala, é justamente do olhar diferenciado, alguém de fora, é fora da minha casa. Então, vai trazer novidades, vai trazer um novo. Porque quando a gente vê uma conversa do de casa, às vezes a gente não acredita. Mas quando vem um olhar de fora, já é um pouco mais diferente. Você sabe esse ditado, né, professor? Eu quero fazer aqui uma parte para deixar com a Cláudia. A partir, Cláudia, disso que está sendo dito a partir de uma conversa que eu tive o privilégio de participar com o Frei Leonardo Boff e com uma figura maravilhosa que eu gosto muito, que inclusive é da história do Brasil no sentido de escrever sobre igreja, sobre a participação dos movimentos sociais, quer dizer assim, não é ter um ponto de vista, mas é a vista de vários pontos. Ou seja, se você traz alguém de fora que tem outros pontos de vista, eles podem, a partir do alargamento desse debate, contribuir muito para que não seja mais do mesmo e nem o mesmo do mais. Exatamente. Não é, Cláudia? O que você acha disso? Não, e antes da Cláudia falar, eu queria dar um exemplo. Por exemplo, Cláudia, você está na sua casa. De repente você me convida para um almoço, né? Eu estou esperando isso já há algum tempo. Mas vamos lá. Você me convida para um almoço. Eu chego na sua casa, tá lá as paredes, eu digo, Cláudia, essa parede ficou muito bacana, a pintura. Mas diga uma coisa, será que se fizesse assim, uma sugestão? Aí você diz, não, exatamente, eu pensei nisso. Então é esse olhar que eu digo, ou seja, educação, ninguém sabe tudo, ninguém faz tudo sozinho, é compartilhar. Então esse olhar externo ajuda a vivenciar outras práticas que muitas vezes a gente não tem internamente. E diga aí, lá, você vai me convidar para o almoço, né? Vou pensar no seu caso. Diga lá. E aí a gente pode partir do princípio, né, de uma fala do Paulo Freire, que ele diz que não há saber mais, não há saber menos, há saberes diferentes, né? E são esses saberes que precisam se encontrar dentro de uma jornada pedagógica. Esse olhar externo, né, vai muito de encontro ao encontro do que a Aninha aqui falou, né? É um olhar diferenciado. Então, eu sou alguém de fora que está entrando naquele espaço e que aquele espaço ele me dá muitas informações. Muitas informações. Né? Então, essa expertise que a gente considera que tem a partir dos nossos estudos, das nossas pesquisas, nossas leituras, das nossas produções, né? Elas facilitam muito que a gente tenha essa percepção quando chega dentro de uma determinada escola, né? Dentro de uma determinada rede. E eu penso que esse nosso olhar faz toda uma diferença, porque nós conseguimos perceber coisas que quem está lá dentro porque nós não estamos ali diariamente, não é, né? Cláudia? Trabalhando com isso. Eles estão ali, exatamente, eles estão todos os dias, então eles estão vendo só o mesmo, né? Eles não estão vendo o que vem a mais e que a gente pode estar levando para essas jornadas, né? Que são fundamentais nesse processo de formação, no desenvolvimento profissional das equipes. A questão principal é trazer essa equipe para se envolver com essa jornada. Eu acho que aí é que é o grande gargalo. Porque eu acho também que a Cláudia falou uma palavra. JJ. Desenvolvimento, eu acho que é o cerne da coisa. Desenvolvimento profissional. Mas não há desenvolvimento sem envolvimento. Exato. Essa combinação ela precisa ser muito bem colocada. Tem muita gente que quer desenvolvimento, mas não envolve a pessoa. Como é que você consegue fazer isso? Eu queria agora, nessa rodada de conversa, pedir a vocês que apontassem, na opinião de cada um de vocês, um ou dois temas que vocês consideram relevantes para serem tratados na jornada pedagógica desse ano de 2025. Nós da Expertise vamos fazer alguma jornada no interior do Piauí. É importante que nós levemos novidades, no sentido não só porque é novo, porque de fato vai impactar positivamente na vida das escolas a partir desse ano letivo. Quem quiser começar, por favor, eu creio sim que as inteligências artificiais, como trabalhar elas em sala de aula, né? Eu acho que isso é um grande começo, porque hoje não tem mais como fugir. A tendência é só aumentar mais e mais a utilização dessas IAs em sala de aula. Então, acho que essa é uma das propostas, que já vai adentrar dentro das metodologias ativas, mas já com uma questão mais um viés tecnológico. Eu acho que currículo é uma perspectiva que a gente tem que começar a fazer isso. Ou seja, o currículo mudou e a gente tem que mudar. E uma outra coisa que eu citaria também seria prática pedagógica. Uma prática pedagógica inovadora, a Aninha fala muito sobre isso, que é exatamente essa prática pedagógica inovadora com metodologias ativas.
Eu quero puxar um pouquinho aqui a brasa para o meu lado. Gestão de Puxa. sala de, gestão de sala de aula. Tendo em vista que eu penso muito na figura do coordenador pedagógico, né? Como alguém que ocupa esse espaço e que tem uma relevância e uma importância muito grande, sobretudo porque é ele que faz o acompanhamento pedagógico de todos esses processos. Avaliação, ensino, aprendizagem, planejamento, né? Então, eu penso que a gente poderia, por exemplo, levar para uma rede de ensino, uma rede municipal, né? A questão do acompanhamento pedagógico, as atribuições desse coordenador pedagógico, Isso, muito a importante. figura de liderança, né? Que esse coordenador pedagógico ele tem que agregar ao seu trabalho, né? Na atividade que ele desenvolve com os professores. Eu penso que a gestão de resultados, né? Resultados eficazes que realmente podem estar proporcionando aí ao final do ano letivo um resultado positivo, por exemplo, numa avaliação externa, né? Então é um conjunto, né? Inclusive, Cláudia, em Mas relação ao coordenador pedagógico, quando nós falamos sobre metodologias ativas, a gente pensa às vezes que é só voltar para os professores. E não, eu acho que isso também tem que ser levado para a direção escolar, para os coordenadores escolares, porque eles necessitam estar também atualizados para ir também direcionando os seus colegas de trabalho, professores, durante o decorrer de todo o ano. Porque assim, durante o decorrer do ano, os professores ali é uma rotina, é cansativo, é correria. Então, a jornada pedagógica é justamente aquele momento de atualização. E quando traz os profissionais que estão ali o tempo todo trabalhando com formação, eles estão atualizados. E essa é a ideia de quando se leva até uma empresa externa para que se faça essa formação com os professores, essa jornada pedagógica. Vai estar contribuindo, né? Até porque a gente vai com muito preparo Exatamente. e responsabilidade. Exatamente. Né, Quando a gente faz Exatamente. provocações em sala de aula e que o aluno, por exemplo, não sabe, ele fica querendo se esconder. Aqui eu estou vendo que as pessoas estão se mostrando para tentar falar. Aí ele está doido. Fala logo, professor. Eu sei que você quer falar, fala logo, porque senão esses aí não deixam você falar, não. Eu sinto assim, porque todas as temáticas aqui, se a gente fosse também perguntar para as escolas, para os professores, para as secretarias de educação de um modo geral, essas temáticas todas elas estão. Agora depende muito da forma, da abordagem que nós vamos chegar, que é exatamente para atender a necessidade deles, né? Então, assim, eu estou vindo agora de uma entrevista e a pergunta era o desafio que é para os professores hoje resgatar o brilho no olhar do aluno. Eu acho que esse é o ponto-chave de qualquer escola, de qualquer município, em qualquer lugar do país. Mas, assim, quando a gente trata de uma jornada pedagógica, nós já falamos aqui, a primeira coisa é o acolhimento. Acho que o professor Damião, ele traz muitos exemplos dessa entrada na escola, de exemplos do porteiro ou da pessoa que recepciona. O aluno, ele faz uma leitura desde a hora que ele chega na escola. E essa leitura ele faz em relação ao tratamento que é dado e essa relação também até chegar na sala de aula. Então, o aluno ele não aprende se ele não forma vínculo, né? Então, o vínculo que é tratado ali na sala de aula com o professor é que vai ampliar o processo de aprendizagem, enfim. Mas nós falamos de vários pontos aqui que nessa jornada, e nós falamos também com a perspectiva teórica que nós trazemos, porque eu diria, professor, uma temática que não é um tema novo, mas assim, o que é que se compreende sobre, por exemplo, colaboração, né? Hoje a gente tem trazido essa perspectiva porque o professor ele precisa saber como é que o aluno aprende. Então, ele precisa, no mínimo, saber qual é a teoria que embasa a prática dele. Aí já estamos falando de prática que a professora acabou de colocar. E aí, Eliane, eu pessoalmente sou um crítico ferrenho, inclusive já fiz inúmeras artigos sobre isso, desse trabalho que é feito de forma individualista, cada um no seu quadrado. Ou seja, eu sou professor de história, você é de geografia, então a gente não dialoga, porque você tem a sua disciplina, eu tenho a minha. Você é matemática, você é português, então ninguém dialoga. A gente fala muito em interdisciplinaridade, mas isso precisa efetivamente acontecer dentro da escola. Sair do discurso e ir para a prática. Porque assim é exigido hoje. Nós temos uma BNCC que versa sobre isso. Há tamanhas críticas que se faz à BNCC, mas se você ler na introdução, uma das prioridades que estão lá é exatamente isso, é o compartilhamento de informações. Mas JJ, só retomando aqui a fala da Eliane,
Porque nós, quando chegamos a uma sala de aula para ministrar um conteúdo, ou mesmo um pátio de uma escola para fazer a jornada pedagógica, a gente às vezes não estica o olhar. Por exemplo, a Eliane citou bem isso, a questão do vínculo do aluno. Nas últimas vezes que a gente viajou ao interior do Piauí, a gente ouviu falar, por parte de diretores, coordenadores, que tinham alunos que andavam 50 quilômetros dentro de um ônibus com o motorista, palavra deles, mal encarado, que não tinha o menor respeito pelo aluno, que freava bruscamente, até derrubando aluno no vão ali do ônibus. Ou seja, quando a Eliane coloca a ideia de vínculo, e eu falo aqui sobre 3 olhares, porque eu fui diretor de escola, fui proprietário de escola e coordenador de escola, e percebi exatamente isso, que é o que a Eliane está colocando. Ou seja, o aluno, ele sai de casa, muitas das vezes, em condições péssimas, porque nem o pai nem a mãe dão o valor que a escola precisa ter. E aí ele já entra num ônibus que às vezes o motorista Já também não compreende fome, né? a importância daquela Com viagem, que deve ser tranquila, etc. Tal. Chega na escola, não tem um porteiro que o acolhe bem. Vai para a sala de aula, às vezes a primeira pessoa a dar um limite nele é o professor, porque ele chegou atrasado. Ou seja, eu queria também refletir sobre isso que a Eliane está apontando, porque essa criação de vínculo, ela precisa se dar, inclusive, entre a escola e a família e a escola, e pegar todos aqueles seres que, no meio desse processo, são atores, às vezes, invisibilizados, mas precisam ser chamados à cena do processo de ensino-aprendizagem. Porque como é que o aluno vai aprender se ele vem desmanchando, com fome, em precárias condições de locamento, e chegar na escola não encontra o melhor dos universos? Então, o que é que uma jornada pedagógica, que é uma pergunta que eu faço a vocês, pode fazer no sentido de alertar o professor, alertar o coordenador, o diretor, para esses pontos que às vezes são cegos na realidade educacional? Bom, sobre essa questão que você colocou, professor Damião, eu penso que sensibilizar o professor, né? Acho que a jornada pedagógica, ela é uma excelente oportunidade, né, para que nós partamos desse processo de sensibilização, tendo em vista que nós recebemos estudantes nas escolas que vêm de diferentes realidades, e a gente não sabe de onde esse menino vem, não sabe realmente o que ele passa, né? A partir do momento que ele sai de casa até chegar na escola. Então, quando ele chega na escola, para que esse vínculo, né, ele seja construído e ele se fortaleça, primeiro ele precisa se sentir acolhido, né, se sentir bem recepcionado, ter dentro confiança da escola, no lugar, né? Ter confiança, Pertencente. né? Exatamente, esse sentimento de pertencimento. Eu sou da escola tal, né? Eu pertenço à escola tal. Na escola tal eu me sinto bem, eu me sinto acolhido, né? Eu me sinto fortalecido, eu me sinto envolvido. Mas todo esse processo de construção desse vínculo, ele tem que partir de toda uma conjuntura. Não é só constituído em sala de aula pelo professor, ou pelo diretor, ou pelo coordenador, né? Mas por todos os profissionais que estão envolvidos ali dentro daquela escola, né? E também, né, o principal para mim seria o apoio da família, né? Que esse menino tivesse esse suporte da família, para que ele saísse de casa para a escola, né, fazendo todo esse trajeto que muitas vezes pode ser um trajeto íngreme para ele, né? E quando chega na escola ele já chega cansado, sem ânimo. Então, o apoio da família seria fundamental também, né? Para que esse vínculo fosse construído com mais força, né? Para que ele realmente se sentisse pertencente àquela escola. Então, é uma conjuntura, são N fatores, né, que vão estar aí colaborando para que esse vínculo seja construído e para que esse aluno vá para a escola e chegue na escola, vá para a sala de aula, esteja na sala de aula com esse brilho no olhar, né? Com vontade de aprender, porque ele sabe que ali é um espaço onde ele se sente bem e onde as pessoas valorizam esse estudante e ele, né, está ali, consequentemente, nesse processo de desenvolvimento, como o professor JJ colocou aqui. Uma vez eu vi um pai, eu trabalho com formação de professores dos anos iniciais. E eu tive o prazer de ouvir um pai dizendo o seguinte: professor, eu não sei o que o senhor faz em fala com o meu filho, mas ele não me ouve mais. Eu fiquei preocupado, né? Eu fiquei logo preocupado, porque eu pensei que era algo grave. Eu disse, por quê? Ele disse, não, porque ele simplesmente não quer mais tomar Coca-Cola, não toma mais refrigerante e tal. Aí eu disse, mas por quê? Ele disse, não, porque ele disse que numa aula que estava sendo ministrada sobre nutrição e alimentação saudável,
foi falado isso, ele não quer mais. Eu digo, sim, mas isso é ruim? Ele disse, não, pelo contrário, é muito bom, é por isso que eu queria saber o que o senhor está falando para convencer esses alunos. Eu digo, não, simplesmente a gente trabalha dentro de uma perspectiva de interação e participação entre aluno e professor. Certo? Então, você falou bem, Cláudia, de algo que é essencial, família. Não existe educação, não existe desenvolvimento de aprendizagem se não houver participação da família. E hoje as famílias se afastaram muito. E aí, professor e colegas, eu vou pedir permissão, porque eu tenho um compromisso agora, mas eu deixo por último a minha fala e queria fazer outra pergunta. Essa mais essencialmente voltada para o nosso tema. Já foi perguntado, porque essencialmente, né, se a necessidade de alguém externo, a professora falou, numa jornada, numa semana pedagógica. Mas eu faria outra pergunta. O que os nossos professores realmente precisam hoje? Do que eles estão precisando? Qual é a necessidade deles hoje, atualmente, dentro do campo educacional? O que eles precisam? Então, eu deixo essa pergunta. Né? Permita, professor, eu vou ter que sair agora porque eu tenho outro compromisso. Mas estou aí à disposição. Na hora que você quiser me chamar, só me chamar. Estamos aqui para debater e discutir educação, a melhor coisa do mundo. Nós lamentamos a sua necessidade de sair, mas ficamos felizes também porque vai sobrar mais espaço para nós, né? Ele saindo, a gente fica com mais tempo. Porque aqui a gente fala na lata que tem que ser dito. Mas, JJ, obrigado pela participação. Você é nosso convidado de todas as ocasiões. Quando o tema for Pode Escrever Educação, você é sempre um bom convidado e um convidado bom. Tranquilo, deixa o meu abraço. Eliane, por favor. Essa pergunta, ela é muito forte porque a gente parte da compreensão de que uma jornada pedagógica, ela vem das necessidades formativas. Então, quem poderia responder essa pergunta seriam os próprios professores. Mas do ponto de vista do que a gente considera, né, nos nossos estudos e o que a gente levaria, porque o que o professor precisa, né? Nós entendemos que a jornada pedagógica ela é eminentemente um processo formativo, né? Precisa estar carregado de intencionalidade, o que eu estou fazendo ali, por que eu estou ali naquele momento. Então, assim, não é porque faz parte do calendário que eu vou participar. Esse envolvimento, o desenvolvimento e o envolvimento, que o professor Damião já falou muito bem, é preciso que a gente compreenda que um processo formativo, por exemplo, da formação inicial, ela não é suficiente. Então, nós estamos falando de formação continuada que, provavelmente, eu ainda preciso, a pergunta que o professor faz é o que os professores precisam? De me apropriar de como é que meu aluno aprende, principalmente assim, por mais que eu diga, o professor também precisa resgatar o brilho no olhar, ele precisa também, mas ele precisa compreender que o processo de profissionalização dele é um processo, né? Não, na mesma perspectiva de que é processo e produto, instrumento e resultado. Não é um fim em si mesmo. Então, assim, ele está em processo permanentemente. Então, ele precisa permanentemente compreender o que é que falta, quais são as necessidades dele em relação a compreender o processo de aprendizagem desse aluno. Então, assim, quando a gente analisa todo esse contexto do que é que ele precisa, se ele ainda não compreendeu, né, qual é o papel dele, qual é o lugar dele na sociedade, e que ele não nasceu professor, ele se torna professor a cada dia, a cada jornada pedagógica, a cada ano letivo, e que, né, é incessante esse processo. Então, nesse sentido, a gente responderia que sim. E eu, voltando aqui um pouquinho do que a gente falou de colaboração, a gente não está falando de uma colaboração falada pelo senso comum. Como é que o professor entende a colaboração numa perspectiva teórico-prática também, né? Quais são os autores que fundamentam? Então, se na prática, nós falamos, professora, muito de prática pedagógica, foi citado aqui. Então, assim, essa prática pedagógica, ela precisa ter um referencial teórico que sustenta. Qual é a base teórica que sustenta? Então, assim, esse caminho, esse percurso todo que a gente, desde a hora que a gente entra numa sala de aula, que a gente vai se tornando esse professor, é o tempo todo se apropriando e internalizando os conceitos do que é aprender e de como é que esse aluno aprende. Aí ele vai se sentir motivado, ele também vai resgatar, ele vai ficar feliz com o resultado do aluno, que não é um resultado somente de número, o resultado de número também, né, de SAEB, de todas as avaliações externas, mas de todo o processo que foi
produzido ali junto com ele, né? Que é parte dele também o Eu resultado. penso que você tocou numa questão extremamente pertinente, né? Que é a fundamentação teórica. O que é que fundamenta a minha prática pedagógica? E eu entendo que isso é um problema para muitos professores que vão para a sala de aula, né, executar um planejamento que eles construíram antes de constituir esse processo lá no contexto da sala de aula, mas que falta esse embasamento. O que é que referencia o meu trabalho? Em que autores, né? Em que autores eu estou fundamentada, eu estou construindo o meu trabalho pedagógico na sala de aula. Ei, Cláudia, a tua fala já direciona a formação inicial deles. Exato. Já é uma deficiência Mas lá da que- formação inicial, mas que pode ser compensada na formação continuada que você está continuada. mencionando agora. Olha, eu acho assim, o que vocês estão colocando são falas muito complementares e muito oportunas, mas ainda no meu sentir, num campo teórico que fundamenta essa prática, por que, que eu estou fazendo isso, como eu estou fazendo isso, por que, que eu fiz diferente, o que eu estou... Quer dizer, a experiência, outro dia ali, né, eu estava discutindo um texto sobre a experiência no fundamento reflexivo da próxima prática, o cara falando isso. Eu ministrei uma aula hoje. Ao final dessa aula, eu chego em casa e digo, meu Deus do céu, como é que foi essa aula? Foi boa? Ela teve engajamento? A turma participou? Por que, que eu estou dando as mesmas aulas o tempo todo? Por que, que eu não me reavalio como professor para eu não ser amanhã o mesmo professor que eu fui ontem? Então eu penso, a partir das falas de vocês, que comprometimento, mas gestão com liderança, uma coordenação pedagógica de olhar atento e reflexivo. Porque, Cláudia, aqui saindo do mundo ideal, mas entrando no mundo real, pela carga de trabalho, eu já fui às jornadas pedagógicas, o professor de manhã trabalha numa escola, à tarde ele faz outra coisa, tipo ele vende espetinho, à noite ele é outra coisa, nem identidade profissional ele tem, Eliane, porque ele faz 3 coisas às vezes diferentes, às vezes até igual, no sentido que é professor de manhã numa rede, à tarde em outra, mas marcados por carimbos diferentes. Tipo assim, o diretor da escola X é mais cri-cri e cobra, o outro é amigo, parceiro, não cobra. E aí a gente acaba tendo uma legião de professores, uma legião profissional que repercute negativamente no processo de ensino daquela criança. Então eu queria, para a gente finalizar essa nossa conversa, que vocês pontualmente dissessem assim, e a Eliane tocou a partir da provocação feita por JJ, o brilho no olho do professor, o brilho no olho do estudante, o brilho no olho de todos que fazem a cena educacional. Não tem regra, não tem receita para isso. Cada um constrói a sua própria, não é? Mas de que modo a escola, enquanto ambiente, enquanto território inteligente, que transforma vidas, pode, repito, a partir desse olhar colaborativo, fazer essa mudança? Fazer com que o ano que vem, de fato, eu estou me referindo a 25, seja melhor do que foi 24. No sentido de que o aluno, Eliane, ao chegar na escola, ele respira que está num lugar bom, num lugar tranquilo, que ele quer voltar amanhã. Que ele vai para a sala de aula e encontra um professor que diz assim, rapaz, esse professor é bacana, esse professor dá show, eu quero voltar amanhã para ver a aula desse professor. Ou um coordenador que acolhe e diz assim, meu filho, ó, isso aqui é seu território, se sinta em casa. Não são esses olhares numa relação de complementariedade que vão dar esse brilho no olhar de cada aluno, cada professor e cada profissional da escola? Eu queria ouvir vocês sobre isso para a gente finalizar essa nossa conversa. Inovação, professor. Acho que a inovação é a base de tudo. Nós conseguimos trazer esse olhar. Aquele professor que inova é aquele professor que o aluno passa o final de semana pensando, eita, tal dia da semana é a aula daquele professor. Porque ele faz diferente. E quando ele faz diferente, ele traz o brilho no olhar do aluno. E é aquele brilho que faz com que aquele aluno queira estar presente na aula daquele professor. Então, eu acredito que a inovação ela faz toda a diferença. E a inovação ela pode ser traga com a experiência de profissionais que estão estudando ali o tempo todo, com processos formativos, e levar para esses professores estarem se atualizando com essas novas formas de ensinar de forma que eu possa alcançar esse brilho no olhar desses alunos, que eles possam ser apaixonados por estar na sala de aula. Eu sou professora. O que eu desejo? Eu desejo motivação, mas o que melhor motivação é do seu aluno entrar, abrir a porta da sua sala e já entrar sorrindo, feliz,
porque sabe que aquela aula é a sua aula do professor que faz a diferença para ele. Olha, eu acho que a própria jornada, a jornada pedagógica, eu acho que essa ênfase que a gente dá, no mínimo a gente vai provocar. Mas um ano letivo, ele é muito grande, é muito extenso. Vai ter dia que não dá vontade nem de levantar da cama, né, professor? Nem o professor e nem o aluno. Então, a gente também não pode se iludir que todo dia o aluno vai estar aqui com esse sorriso. Feliz, e nem o professor. Então, assim, isso parte também dessa provocação que a gente faz, dessas reflexões que são feitas ali, naquele momento da jornada, para essa compreensão também, né? Que nós não somos assim todo dia, mas que a motivação precisa que as condições ideais aconteçam. Quando a professora Ana Cristina fala da inovação, a cada planejamento, o professor Damião gosta muito de falar no planejamento. Então, assim, o que eu pensei para aquela turma, para aqueles alunos. Isso. Então, essa identidade vai se fortalecendo e principalmente o vínculo com o aluno. Exatamente. Então, entendendo que essa motivação ela vai acontecer no cotidiano. De forma contínua, né, professora? E gradativa e contínua, e vai ter dia que assim, a gente vai precisar criar essas condições. E essas condições são criadas a partir de metodologias diferenciadas, eu acrescento, professora Eliane, uma rede de apoio. Porque o ambiente escolar como todo é uma rede de apoio. Entra a fala da professora Cláudia, que ela cita muito a questão do coordenador pedagógico. Nesses momentos que dá aquele... Parece que faltou o fôlego. Aí vem lá o coordenador pedagógico, que foi preparado também durante o início ali, de toda a preparação de planejamento, para levantar o clima. Eu vem a questão da liderança, né? Porque o aspecto psicopedagógico, né? A gente tem essa formação na psicopedagogia. E assim, as questões familiares, a professora Cláudia tocou assim, sem a família, mas assim, vai ter momento também que a gente não consegue contar com a família, com aquela estrutura familiar e com aquele alicerce que a gente gostaria, que seriam as condições ideais. Mas assim, o que a gente traz em relação a isso? Porque em algum momento da vida daquele aluno ou daquele professor, as questões familiares, as questões pessoais também vão, né, ter alguma interrupção naquele processo. Então, daí a necessidade dessa rede de apoio também. Então, a formação, voltamos a enfatizar. A jornada pedagógica é no sentido desse acolhimento, inclusive, das dores que a escola passa, né? Exatamente. E que essa é uma realidade, né? A gente não vai alterar essa realidade porque a gente não tem como garantir que elas não vão acontecer. Entra na questão da liderança, né, professora Eliane? Nós estamos caminhando para o final do nosso programa, porque daqui a pouco tem um programa nacional que vai entrar. Então, por favor, Cláudia. Eu penso assim, que quando a Ana Cristina fala de inovação, né? O professor precisa inovar. Né? E aí a inovação não perpassa por algo fora do comum. Extraordinário, de tecnologia. Né? De tecnologias, não, porque ele pode utilizar as tecnologias das quais ele tem acesso. Né? Mas inovar no sentido de fazer diferente. Né? Dar uma nova roupagem para uma prática que ele já está acostumado a fazer do mesmo jeito. Né? Então, dar essa nova roupagem, fazer esse diferente, né? Trazer esse aluno para a sala de aula, para esse contexto, para que ele viva esse momento juntamente com o professor. Né? Então, perpassa por aí a questão do envolvimento, do desenvolvimento, que a gente já citou aqui, da prática pedagógica do professor, do próprio planejamento, porque o planejamento é o ponto de partida para que o professor possa desenvolver esse trabalho em sala de aula, a motivação. Claro que nem todos os dias a gente vai amanhecer com um sorriso que vai de uma ponta da orelha à outra, né? Mas que esse sorriso de uma ponta da orelha à outra, ele seja permanente por mais dias, né? Por mais tempo. Por mais tempo, né? E para que prevaleça. Existe o ideal e o que nós podemos alcançar com esse ideal. Exato. Até onde podemos chegar. Mas é uma forma de nós envolvermos o aluno e resgatarmos esse brilho no olhar dele. Ele precisa sentir que a escola é um espaço de encantamento. Pertencimento. Né? É um espaço de encantamento. É esse espaço de pertencimento, como você coloca, né? Que a escola é um lugar onde ele vai ter as possibilidades de se desenvolver, né? De aprender, de ir além, de transformar a sua realidade, de transformar a vida. Uma educação ela tem que servir para a transformação social. Se ela não faz isso, ela não está, né, assegurando realmente aquilo que é trabalho da escola e de todos os sujeitos que fazem parte da escola. Então, a gente precisa pensar que a jornada pedagógica vai abrir esse olhar
vai criar essa oportunidade dentro da rede de ensino, dentro da escola, e o professor ir para essa jornada pedagógica com a mente aberta, né? Com a mente aberta. Sem nenhum preconceito. Sem nenhum preconceito e realmente disposto e disponível, né? A aproveitar ao máximo esse fazer momento. mudanças. Né? Cláudio, eu queria aproveitar, primeiro para agradecer a presença da professora Eliane, da sua Cláudia, da Ana, do JJ que esteve aqui agora há pouco, e finalizar essa nossa conversa utilizando duas palavras que você própria utilizou aí. Uma delas é mudança. Mudança. Mas mudança utilizando transformação. Quando você pega uma pessoa daqui e bota aqui, você mudou de lugar. Sim. Mas ela veio com os mesmos problemas, se não até com mais. Então, mais do que mudar, é preciso transformar. Com certeza. Mas, sobretudo, e aí a palavra que eu acho que é muito oportuna para agora, é a ideia do encantamento. Vocês são muito jovens, não vão lembrar disso. Mas há 30, 40 anos, quando alguém se apresentar, vou dizer, encantado. Sim. É preciso que nós aproveitemos a possibilidade de encantar as pessoas. Que a escola consiga encantar as pessoas. Que o porteiro consiga encantar o pai ou o aluno no receber. Que o diretor consiga encantar a sua equipe no sentido de ser um bom líder. Então, é nessa toada que a gente se despede desse Pode Escrever Educação, dizendo assim, você quer fazer uma jornada pedagógica que encante? Contrate a Expertise Consultoria, contrate a Eliane, contrate a Cláudia, contrate a Aninha, e certamente nós faremos da sua jornada pedagógica uma jornada encantadora, inesquecível e, sobretudo, que transforma a sua escola para melhor. Isso aí.